senão não funciona, vocês viram, né? Meus irmãos, a paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu estou informado pelo meu amigo pastor Alex que o povo mais feliz da Zona Norte de São Paulo está presente aqui hoje aqui. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Podemos assentar, queridos. Parabéns, pastor Alex. Parabéns, pastora Tâmara. Esse casal é muito precioso. E de pessoas nobres, nós só esperamos atitudes e palavras nobres, não é? Pastor Alex tem sido um amigo, um querido. Eu brinco muito com ele no WhatsApp. Acho que a pastora Tâmara deve dizer: esse pastor Marcelo é terrível, viu? Não é? Pastora, obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe. Essa comunidade está cada dia mais pujante, mais abençoada. E ainda bem que eu vou pregar antes do Moisés e Leopoldino e antes de que César Cavalcante, porque depois, irmão, não sobra mais para ninguém. Depois eu vou ter dó do pastor Alex e da pastora Tâmara aí, não é? Que Deus abençoe vocês, queridos. Amo comunidades. E uma coisa que eu pedi a Deus, pastor Alex, que se Deus um dia me desse fama, sucesso, nunca busquei isso, né? Que eu me mantesse na minha mesma posição. Porque fama e sucesso é um perigo, gente, não é? A pessoa às vezes se sente melhor do que outro. Não é porque eu estou numa rádio que hoje tem 30 mil ouvintes por minuto, não é? Não é porque eu vou numa televisão que alcança todos os estados da federação e vários países do mundo, significa que eu sou melhor do que você. Não, não, não. Toda a glória seja dada a Deus. Amém? Agora, é uma promessa de Deus na minha vida, né? Desde os meus 12 anos, pastor Alex, eu carrego essa promessa. Eu me lembro que um dia entrei numa igreja pentecostal, minha formação é batista, né? Eu me batizei na igreja batista. E aos 12 anos eu entrei numa igreja pentecostal no Jardim Brasil, do inesquecível pastor Carlos, um homem de Deus, ele está em Mairiporã. E aquele dia Deus usou ele para falar comigo. Eu, uma criança, e ele veio numa palavra profética e disse: moço, estou colocando os meus dedos nos teus ouvidos para que eles ouçam a minha voz. Estou colocando as minhas palavras na tua boca. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E disse assim para mim: e tu andarás as nações, e eu te levarei às cadeias de rádio e televisão. Eu disse: esse camarada deve estar louco, que o batistão roxo, não é? Falei: esse pastor deve estar louco, que meu pai é taxista, minha mãe é costureira. Eu andar as nações? Eu, Marcelo Oliveira, esse magrinho, que eu sempre fui magrinho assim, né? Andar nas cadeias de rádio e televisão? Pois bem, meus irmãos, Deus cumpriu a palavra dele, não é? Tenho pregado em 10 países do mundo, já preguei em 10 países do mundo. Deus me levou à rádio, à televisão, porque quando ele fala, ele se responsabiliza pela palavra dele. Amém? Obrigado, pastor, parabéns. Vou ver se eu venho aqui no aniversário, né? Você não me convidou, mas eu vou vir, tá bom? Ovelha instruída é outra coisa, né? Ovelha bem instruída é outra coisa. Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês. Eu muito feliz. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. O capítulo é o de número 2. Os versículos 11 a seguir. Deus tem colocado essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês aqui nessa maravilhosa noite. Tito, capítulo de número 2, e os versículos de número 11 a 14. Todos acharam? Lá no final da Bíblia, depois da segunda carta de Paulo a Timóteo, antes da carta de Paulo a Filemon, Tito, capítulo de número 2, e os versículos 11 a seguir. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou,
trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diga amém. Amém. A maravilhosa graça de Deus. Como entender este Deus que não desiste de nós, que apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos fracassos, Ele continua nos abençoando, continua nos levantando e continua estendendo os seus braços de amor para conosco. Queridos, nós costumamos a ver o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, como o livro da lei, como de fato o é. João capítulo 1 diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas isto é parcialmente correto, porque nós conseguimos ver também no Antigo Testamento, que é o livro da lei, que é o livro dos mandamentos para o povo de Israel, nós conseguimos ver algumas facetas, algumas imagens, alguns vislumbres da graça de Deus, e quero provar isso para vocês neste momento. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, eles perderam a comunhão com Deus, e ao perder a comunhão com Deus, Deus então aparece na viração do dia para conversar com Adão, porque eles conversavam intimamente, e Deus pergunta para Adão: onde tu estás? Ora, parece uma pergunta sem nexo. Como é que um Deus que é onisciente, que sabe de tudo, antes de você pensar para pensar, antes mesmo de vir a palavra à sua boca, Deus já sabe o que você vai pedir, Ele já está lá no teu amanhã, Ele já escreveu a história da sua vida, pergunta para um homem onde ele está. Interessante, pastor Alex, eu falo isso no meu livro, Os Mistérios da Língua Hebraica, que a palavra ali é aieka. Tem duas palavras no hebraico para onde? Eifó. Eifó, pastor Alex. Onde está o pastor Alex? Esse eifó é lugar. Agora, aieka não está ligado a espaço, não está ligado a geografia. A palavra aieka está ligado à dimensão do ser, da alma. Tanto que quando você pega essas quatro palavras, não é? Eu sei que com todo respeito, talvez vocês não consigam assemelhar, mas tenta visualizar. Cada palavra forma ali um acróstico, e o acróstico é esse: o Senhor conhece todas as coisas no oculto. Então, onde é uma pergunta para nós, no português, onde tu estás? Deus está falando para Adão: Adão, eu já sei de tudo o que aconteceu, eu conheço tudo de você. Então Deus não pergunta para saber, Ele pergunta afirmando o que já sabe e o que sabia que ia acontecer. Então, quando os nossos primeiros pais pecam, eles saem de um estado de inocência para um estado de consciência. E aí, o que Adão fez? Vocês conhecem a Bíblia, o livro do Gênesis diz que Adão pegou folhas de figueira e tentou se cobrir. É sempre assim, não é? Quando eu tenho uma briga lá em casa e o casal tem filhos, o que a esposa fala para o marido? Este teu filho. Ué, não é filho dela também? Não é assim? Não é? Então,
essa tua filha, a filha é só dela, não é tua também? Então essa tática é muito antiga, não é? O homem disse, a mulher que tu me deste. A mulher disse, não, eu não tenho nada a ver com isso, foi a serpente. Então como a serpente não fala, aí Jesus disse assim, o próprio Deus, o homem vai ter que trabalhar muito, não é? A mulher vai ter a sua dor infelizmente aumentada, e a serpente vai ficar rastejando para o resto da vida. Mas eu quero chamar a atenção para esse ponto, não é? A justiça própria, o homem tentando se cobrir, o homem tentando se reconciliar com Deus. É por isso que o cristianismo, meus irmãos, é diferente de todas as religiões do mundo. O cristianismo não é o homem vindo até Deus, é Deus que vem ao encontro do homem. É Deus que desceu ao encontro do homem. Então aí o que Deus faz, está na Bíblia. Deus mata um animal, possivelmente um cordeiro, porque se fosse diante de mim, diante de você, seres humanos, legalistas, moralistas, Adão e Eva sairiam nus do jardim do Éden, porque essa era a sentença deles. E o que Deus fez? Deus os vestiu, Deus os cobriu, Deus os justificou e colocou eles fora do jardim, mas colocou ele coberto, justificado e perdoado. Ora, o que é isso senão a maravilhosa graça de Deus? O que é isso senão o amor de Deus derramado nos nossos corações? Pastor, Deus está me abençoando. Eu sei o que é graça. Pastor, o meu filho passou na Universidade Federal. Eu sei o que é graça. Pastor, o meu marido está ganhando mais dinheiro. Eu sei o que é graça. Graça, 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 graça maravilhosa de Jesus Cristo. Então o homem tenta se auto-justificar, pastor Alex, pastora Tâmara. E aí eu me lembro da frase de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe inglês dos pregadores, quando disse assim: o primeiro Adão buscou folhas, o último Adão, que é Cristo, não se contenta com folhas, ele quer frutos. É por isso que ele amaldiçoou aquela figueira, porque se tem folhas, tem que ter fruto. Deus está preocupado com o carro que você anda, Deus está preocupado com o dinheiro que você tem, Deus está preocupado com aquilo que você é em Cristo Jesus. Então alguém até acha um texto duro. Nossa, como é que Jesus, o Filho de Deus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que ressuscita, amaldiçoou a figueira? Sim, porque aquela figueira era uma propaganda enganosa. Meu irmão, não queira ser aquilo que você não é, não queira ter aquilo que Deus não chamou para você ter. Fica na sua posição, que Deus vai te abençoar, é da maneira que Ele quer que você esteja na presença dEle. Então é por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque se tem folhas, ele disse, tem frutos. O primeiro Adão, folhas. O último Adão, que é Cristo, não quer folhas. Folhas é a aparência. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela assim, ela está de Calvin Klein, ela está de Giorgio Armani, mas a alma está seca, a alma está vazia. Ela está, com todo respeito, com um sapato, a pastora Tâmara entende bem, da Santa Marinella. Que comunhão com esta palavra, não é? Com aquela bolsa da Vitor Hugo, eita meu Deus, não é? Mas a alma está vazia. Deus quer hoje encher a sua alma, Deus quer hoje encher o seu coração, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar a tua casa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus nessa noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então há, como eu disse, vislumbres da graça de Deus. Outro exemplo que quero citar, eu não sei se você já leu sobre Manassés. Manassés foi filho de um dos reis mais piedosos de Judá, chamado Ezequias. Só que olha que coisa interessante. Nós estamos aí nessa maldita pandemia do Covid. E o que manda os médicos? Isolar, não é? A pessoa tem que se isolar pelo menos por 14 dias, tem que ficar em casa, porque senão o vírus tem um poder de multiplicação muito grande. Você já percebeu algo muito interessante? Se você fica do lado de alguém malhado, você fica malhado? Você fica do lado de alguém que tem muita saúde, você fica com muita saúde? Mas você fica do lado de alguém que está gripado, daqui a pouco você está gripado. Sabe por quê, irmãos? Santidade você não consegue transferir, mas mau exemplo você pega muito fácil.
Já viu? Você ensinar uma criança, ela cantar a Cassiane, Deus não rejeita a oração, é uma tribulação. Mas se você colocar um funk, daqui a pouco ela está dançando que nem o funk. É impressionante. Pode ver. Então, você não consegue passar a santidade, você não consegue passar uma vida de oração. É por isso que Jesus diz, o reino de Deus é tomada à força. Por você, querido, você estava lá, sabe onde? No Guarujá, tomando uma água de coco, tomando uma biritinha, um camarãozinho. Mas porque Jesus transformou você, pode estar o calor de 40, você dizer, eu vou para a vida com Deus, porque eu quero ter vitória na minha vida. Então, só a graça de Deus consegue nos capacitar para isso. Manassés foi agoreiro, o pai dele, um dos homens mais santos de Judá. Isso acontece nas igrejas. Eu preguei muito, pastor Alex, hoje estou meio relaxado, falo isso, é verdade. Eu preguei em muitas penitenciárias do estado de São Paulo. Preguei muito, ganhei muitas almas para Jesus no 20DP, eu preguei muito no 20DP, preguei muito no Cadeião de Pinheiros. E às vezes eu chegava lá e perguntava, qual é o seu nome? Ezequiel. Não precisa ser profeta, esse moço nasceu na igreja. Como é seu nome? Isaías. Não tem o nome Isaías comumente. Tem João, tem Marcos, tem Marcelo. Agora Isaías, Ezequiel. Qual é o seu nome? Davi. Camarada foi crente, o que você está fazendo aqui? Ah, pastor, minha mãe criou na igreja, mas um dia recebi um convite, quer dizer, foi criado na igreja. É isso que a gente tem que entender, querido, que santidade, vida piedosa, você não consegue transmitir, sei lá, por neurônio, por mente, você tem que começar a praticar. É por isso, deixa eu dar uma dica para você aqui. Se você, minha irmã, andar com a noveleira, daqui a pouco você é uma noveleira de primeira. Se você andar com o fofoqueiro, daqui a pouco você é o fofoqueiro número 2. Se você andar com o 71, daqui a pouco você é o 72. Entendeu? Então anda com gente que ora mais do que você. Anda com gente que conhece mais a Deus do que você. Anda com gente que tem mais intimidade com Deus do que você. Quer dizer, a santidade de Ezequias não passou para Manassés. Foi agoreiro, foi feiticeiro, fez de tudo que não presta. Segundo Flávio Joséfo, na história aos Hebreus, foi ele que mandou serrar Isaías ao meio. Como é que serra um profeta da envergadura de Isaías, o profeta messiânico, ao meio? Mas no final da vida, isso que é lindo, a graça o alcançou. Deixa eu liberar essa palavra para você. Não existe abismo profundo que a graça não seja mais profunda do que esse abismo. Glorifique o nome do Senhor. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. É por isso que a graça de Deus é constrangedora. Porque a graça não é aquilo que você faz, é aquilo que Deus já fez. A graça não é os meus predicados, não é as minhas ações, não é as minhas virtudes que o pastor destacou aqui com muita honra, não. O que eu sou, o que eu serei é graça. Querido, aquilo que Deus vai fazer na sua vida é graça. Aquilo que Deus vai fazer na sua família é graça. Aquilo que Deus vai fazer na sua casa é graça. Aquilo que Deus vai fazer no seu filho é graça. Aquilo que Deus vai fazer lá na faculdade é graça maravilhosa de Jesus. Então, nós conseguimos ver muitos vislumbres da graça de Deus. Por exemplo, na vida de Davi. Irmãos, como é que Davi é o homem segundo o coração de Deus? O homem que mandou matar o marido, pegou a mulher do cara. Aí a Bíblia diz, achei Davi, homem segundo o meu coração. Ora, esses dias veio essa pergunta lá na rádio, uma pergunta até difícil. Ora, se a pena capital para aqueles que adulteravam era o apedrejamento, por que Davi não foi apedrejado? Ora, não tem uma resposta a não ser a maravilhosa graça de Deus, que Davi não é melhor do que eu, Davi não é melhor do que você.
Mas por causa da aliança, olha, eu vou falar algo forte aqui, não estou defendendo o erro de ninguém, eu estou dizendo assim: se Deus tem uma história na vida de uma pessoa, nem mesmo os seus fracassos, nem mesmo as suas mazelas podem impedir de Deus cumprir a palavra dele na vida. Isso é magnífico, que Deus havia jurado: eu estabelecerei firme o trono de Davi, farei com ele uma aliança perpétua. Então nós notamos, nós percebemos, nós atentamos para esta maravilhosa graça. Agora, a graça se torna visível, a graça se torna real. Aquilo que era uma sombra, aquilo que era, essa geração não conhece, pastor Alex, aquelas fotos, lembra aquelas fotos de 36 poses? Quem conhece aqui? Vocês não conhecem. Vocês conhecem TikTok, vocês conhecem Instagram, vocês conhecem Facebook. Agora eu, pastor Alex, não sei, não é? Com todo respeito, tinha que levar lá o negativo, não é? Tinha que levar o negativo lá na Kodak, lembra, minha irmã? Tá ficando, né? Tá ficando, hein? Você tinha que levar lá. Eu cansei de levar no Jardim Brasil lá, ali pertinho da onde tem a base militar, ali para um japonês. Hoje é o mercado todo. Mas ele que revelava as fotos. Você tirava naquelas máquinas e tirava lá aqueles mini recortes. Isso é o Antigo Testamento, aqueles mini recortes que tinha que ter um profissional gabaritado para trazer luz à foto, né? Fotografia vem de luz, foto no grego é luz, não é? E grafia é o que traz, aquilo que leva à luz. Então, o Antigo Testamento é essa ideia de preto em branco, é aquela sombra. Agora a graça chega quando o Rei dos Reis nasceu. Você pode glorificar a Deus por isso? Olha, eu vou te dar um motivo para você glorificar a Deus. Eu sei que vocês são uma igreja que ama a palavra de Deus, mas quando eu leio a Bíblia, às vezes Deus me dá umas revelações. Eu sempre li, pastor Alex, Mateus 2:2, não é? O nascimento do Rei Jesus, quando os magos chegam àquela casa e fazem uma interessante pergunta. Olha como nós não prestamos atenção na Bíblia. Os magos perguntam assim: onde está nascido o Rei dos judeus? Irmãos, ninguém nasce rei. Se eu sou pai de um menino e eu sou rei aqui no Brasil, o que o meu filho é? Príncipe. Agora, olha o que os magos perguntam: onde está nascido o rei? Eles se prostram diante de uma criança que não tem 2 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa para você: o Jesus que esta igreja serve já nasceu como rei. E a Bíblia mostra Jesus como rei de 6 formas diferentes. Prega depois, não é? Ele é rei da glória, ele é rei de justiça, ele é rei dos judeus, ele é rei de Israel, ele é rei imortal. E no Apocalipse ele é o Meler HaMelahim, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Levante a sua voz e glorifique a ele. Levante a sua voz e adore a Ele, porque Ele já nasceu como Rei. Ele nasceu como Rei dos Reis. Oh meu Deus! Então essa graça se torna visível. Essa graça se torna real quando o menino rei nasceu. Você já imaginou isso? Magos se prostram diante dele, não é? É uma mensagem para o Natal. Se o pastor achar graça, eu venho aqui pregar essa mensagem, né? O que você fará de Jesus nesse Natal? Porque os magos ofertaram 3 presentes. É por isso que a tradição católica diz que são 3 reis magos. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que foram 3 os presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro, porque é presente de rei, Jesus é rei. Incenso é presente a sacerdote, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E mirra é presente a um profeta. Ninguém na antiga aliança foi rei, foi profeta e foi sacerdote. Vou dar um exemplo: Davi foi rei e foi sacerdote, mas não foi profeta. Abraão foi sacerdote e foi profeta, mas não foi rei. Melquisedeque foi rei e foi sacerdote, mas não foi profeta. Jesus
é rei, é profeta e é sacerdote. Aleluia! Oh meu Deus! Alamachurabacandarabacandarai. Levante a mão e adore, porque Ele é rei. Levante a mão e adore, porque Ele é sacerdote. Levante a mão e adore, porque Ele é o profeta de toda a história. Ele já nasceu como rei. Então essa graça se torna visível, essa graça se torna real quando Jesus nasceu, meus irmãos. Ele é, diga Jesus, mais forte, Jesus é a manifestação visível da graça de Deus. Quando Ele tocou os leprosos, era graça. Quando ele ressuscitou a Lázaro, era graça. Quando Ele curou aquela mulher do fluxo hemorrágico, era graça. Quando Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, era graça. Note bem, não foi a cruz que produziu a graça, foi a graça que produziu a cruz. Ele era cheio de graça e de verdade. Primeiro a graça, depois a verdade. Nunca queira falar a verdade para alguém sem antes temperar com a graça. Porque se você fala a verdade sem temperar com a graça, você pode matar a pessoa. Agora, se você fala a verdade temperada com a graça, você nunca mais perde a pessoa. Porque Jesus era cheio de graça e depois a verdade. Primeiro a graça, depois a verdade. E esse texto que eu li para vocês essa noite é o texto célebre da graça de Deus. Vamos aprender algumas lições aqui. Em primeiro lugar, diga assim: a origem da graça. Olha o que a Bíblia diz, vamos ver se vocês estão ligados, que eu sei que estão. Porquanto a graça do Marcelo se manifestou, amém? Alguém disse amém aí, vou dar um cascudo em você. Porque a graça de... Então, a origem da graça, diga, a origem da graça. Aponta assim, ó, Deus. Você não ama com o seu amor. Você não perdoa com o seu coração. Você não tem compaixão por si mesmo. Você ama porque o amor de Deus está em você. Você perdoa porque o perdão de Deus alcançou você. Você tem compaixão porque a compaixão de Deus está em você. Então, a origem da graça é o próprio Deus. E eu falei hoje, não é? O pastor disse aqui que ele viu meu stories, eu falando sobre a graça. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Porque tudo aquilo que começou com a graça termina em glória. Você foi salvo pela graça, mas vai morar num céu de glória. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Então, a origem da graça é o próprio Deus, não é? Olha essa frase de William Hendrickson: a graça de Deus é o seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Nós merecíamos o maior de todos os castigos. Qual é? A condenação eterna. Qual é? A separação eterna. Mas Deus nos amou tanto. Você sabe por que Jesus não desceu da cruz? Sabe por quê? Porque se Ele descesse da cruz, nós desceríamos para o inferno. Mas porque Ele se manteve lá, hoje nós podemos subir. Hoje nós podemos servi-lo em espírito e em verdade. Foi o que disse C.S. Lewis: o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Então não aceite, meu irmão, Satanás acusar você. Não aceite o inimigo dizer na sua mente que você é um derrotado, que você é um fracassado. Quando ele falar isso, você grita bem alto: o sangue de Jesus, o meu eterno Salvador, me purifica de todo o pecado. Então, a origem da graça, diga, a origem da graça.
Aí depois Paulo vai dizer assim: se manifestou, diga assim, a natureza da graça, diga a natureza da graça. Então, em primeiro lugar, a origem da graça, Deus é a fonte de toda a graça, Deus é o início de toda a graça, Deus é o Senhor de toda a graça, Deus é aquele que nos enche de graça, Deus é aquele que nos fortifica na graça, Deus é aquele que nos aperfeiçoa na graça, Deus é aquele que nos levanta na graça, Deus é aquele que te consola na graça, Deus é aquele que te dá vitória pela graça, Deus é aquele que te capacita pela graça, Deus é aquele que te dá graça, porque você sem a graça, você fica sem graça. Dá uma olhadinha para esse irmão aí, vai, olha para ele, com todo respeito. Vê se tem graça de Deus na vida dele. Porque quem tem graça de Deus, irmão, é diferente. Quem tem graça de Deus brilha. Você conhece aquela história do vagalume e da serpente? Eu já contei aqui. Se eu não contei, eu vou contar. A serpente está perseguindo o vagalume. O vagalume cansado disse: serpente, posso te fazer 3 perguntas? A serpente disse: faça logo, eu vou te devorar. Primeira: fiz algum mal para você, serpente? Ela disse: não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia alimentar? O vagalume perguntou: não, porque a serpente come bicho, né? Come rato, né? Come animais, come até um boi se duvidar, não é? Come mesmo, é terrível. Terceira e última pergunta: por que você está me perseguindo? Se prepare agora para a resposta da serpente. A serpente disse: porque eu não aguento ver você brilhar. É por isso que o inimigo quer perseguir você, meu irmão. É por isso que levanta aquele teu filho, minha irmã, perturbado para tirar sua paz. É por isso que levanta aquele gerente lá da empresa, filho do Satanás, para tirar sua paz. Por quê, pastor Marcelo? É porque você está brilhando, é porque a luz de Deus está sobre você, é porque a glória de Deus está na sua vida, meu irmão. Quem tem graça brilha. Quem tem graça brilha. Quem tem graça, irmão, os demônios reconhecem. Eu não estou saudosista não. Eu me lembro, pastor Alex, a gente começa a estudar muita Bíblia, porque eu tive uma formação batista, e aí a gente começa a orar pouco. Mas a época que eu orava muito, que eu comecei a me dedicar, que Deus começou a me levantar na palavra, às vezes eu começava a pregar, e os demônios caíam no começo da pregação. E diziam: não te aguento! Ô Satanás, nem comecei a falar e você não me aguenta. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem graça de Deus na vida, o Satanás tem que correr. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua casa hoje. Se o inimigo está tentando armar uma confusão lá, se o inimigo está tentando colocar discórdia lá, se o inimigo está colocando uma ciranda lá, hoje a glória de Deus vai na tua frente, e ele vai pegar a mala, vai pegar a cuia e vai bater em retirada. Recebe esta palavra na sua vida. Recebe esta palavra na sua vida. Então Paulo vai falar da natureza da graça. Se manifestou trazendo dinheiro para todos os homens. Amém? Trazendo sucesso para todos os homens. Trazendo fama para todos os homens. Trazendo salvação. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Talvez o seu nome nunca esteja no Guinness Book, mas se o seu nome estiver no livro da vida e do Cordeiro, valorize, irmão, valorize a tua salvação. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena padecer perseguição, porque Jesus pagou o preço pelo teu pecado para te dar salvação. Salvação, salvação. Quanto vale
vale ter a salvação na sua alma? Quanto vale, meu irmão, ter o seu nome escrito no livro da vida? Lembra de quem você era? Lembra o que você fazia? Olha onde você está hoje. Você não perdia uma gafieira. Você era apaixonado por aquele pó maldito chamado cocaína. E hoje você está aqui, ó, respirando o lírio dos vales. Salvação. Essa é a maior riqueza do homem. Esses dias eu li algo fantástico. Quando Deus quis entrar no mundo por alguém, Deus entrou por um homem, Jesus de Nazaré. Agora, quando o diabo quis entrar em um ser, entrou numa serpente. Olha. Quando Deus quis entrar, entrou no ventre de uma mulher santa. Quando o diabo quis entrar, entrou numa serpente. Valoriza. Pedro nos diz que não foi com prata e com ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue. Com o precioso sangue, o sangue de Jesus, aquele que fala mais alto do que Abel, o sangue de Jesus, aquele que fala mais do que os touros, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que venceu Satanás, que despejou potestades e principados, ele nos reconciliou com Deus. Em terceiro lugar, vamos repetir, em primeiro, diga, a origem da graça. A natureza da graça. Agora em terceiro lugar, diga a extensão da graça. Olha que coisa linda. Essa graça se tornou salvadora, alcançando alguns homens, alcançando os ricos, alcançando os poderosos, alcançando os leprosos, alcançando todos os homens. Repita após mim, a graça não faz distinção de pessoas. Salvou o baiano, tem baiano aqui? Olha aí. Salvou o pernambucano, tem pernambucano aqui? Vamos pernambucanos, aí dá um glória a Deus aí agora. Aí, ué. Salvou carioca, tem carioca aqui? Vocês, né? Porta, porteiro e portão. Salvou maranhense, tem maranhense aqui? Olha aí, tem dois ali, glória a Deus. Salvou mineiro, cadê os mineiros? O Aiso, tu é mineiro, meu filho? Você já viu o mineiro correndo? Já não? É só colocar um queijo na descida, você vai ver o mineiro correndo. Você sabia que Davi era mineiro, né? Davi era mineiro, minha irmã. Davi, pastora, sim, foi levar queijo para os irmãos na guerra, era mineiro, Davi era mineiro. Então veja que coisa linda, a graça de Deus salva a todos. Salva o baiano, salva o paulista metido que nem eu, salva o cearense, é isso aí. Salva o gordinho, salva o magrinho. Tem não, só tem excesso de gostosura, né? Excesso de... Veja como a graça é maravilhosa. Aleluia. Salva o japonês, salva o tailandês, salva o negro, salva o branco, salva o índio, salva o ministro do STF, salva a copeira que leva água para o ministro. Ah, irmãos, que graça. Eu estou emocionado, irmãos, porque a graça nos constrange. A graça anula os nossos méritos, não é? Ela alcança todos. Você sabe que tem lugar que você só pode entrar se você tem um convite. Você diz, eu sou fulano de tal, tudo bem, cadê o convite? Vai embora. Agora aqui não. Eu sou general 4 estrelas, que nem o Mourão. Lá fora. Aqui você é ovelha. Eu sou juiz de direito. Lá fora. Aqui você é ovelha.
Eu sou milionário. Lá fora, aqui você é ovelha. Aqui grande é Ele, poderoso é Ele, tremendo é Ele. Quem cura é Ele, quem faz é Ele, quem liberta. Reage esta palavra esta noite. Aqui não. Aqui você pode ser até a quarta pessoa da Trindade. Lá fora, aqui você é ovelha. Deus não tem filho VIP. Você sabe quando o pastor Alex e a pastora Tâmara viajam? Vou contar um segredo deles. Eles vão para a sala VIP do aeroporto, gente. Ó, diga assim, prateleira de cima. Diga, prateleira de cima. Fala, é prateleira de cima. A gente não, a gente tem que ficar no meio de todo aquele povo lá. Ele só na sala VIP. Estou fazendo essa ilustração porque eu tenho liberdade com eles para dizer que Deus não tem filhos VIPs. Pastor, eu tenho o mesmo valor que você tem para Deus. A única diferença, isso também é fato, que Deus deu para eles uma posição de autoridade. E vocês devem obedecê-los, e vocês devem amá-los, e vocês devem interceder, e vocês devem orar por eles, vocês devem alegrar a eles. Porque ser pastor, como disse Jaime Kemp, é uma espécie de extinção. Sabe por quê? Se o pastor visita, é porque ele é folgado, não tem o que fazer. Se ele não visita, é porque ele não gosta de trabalhar. Se ele anda num carro importado, é porque ele está roubando dinheiro da igreja. Se ele não tem um carro, ele está quebrado. Se ele prega com eloquência, ele é muito menino. Se ele prega superficialmente, ele não tem unção. Agora eu aprendi com um certo pregador: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Se você honra o seu pastor, Deus vai honrar você. Se você protege o seu pastor, Deus vai proteger você. Se você honra o seu pastor, Deus vai honrar você. Aleluia! É assim que se faz. Essa graça alcança a todos os homens. Vamos lá, diga: a origem da graça, a natureza da graça, a extensão da graça. Agora diga assim: a pedagogia da graça. Olha como é linda a Bíblia. O verso 12 diz: ensinando. Grave isso. Acho que vale uma frase lá no Instagram, para você postar lá no Stories, viu, campeão? Qual é o seu nome? Ítalo. Nome bonito. Ítalo, você vai colocar lá no Stories. O reverendo Marcelo disse assim: a graça não apenas nos salva, ela nos educa. A graça não te apenas salva, ela educa. Olha o que Paulo diz: ensinando. A graça ensina. Repita após mim: a graça ensina. E aquele que deixa de aprender tem deixado de ensinar. Sabe qual é o seu problema, irmão? Que você acha que sabe tudo. Ah, ninguém dá glória agora, né? É. Aí você diz assim: se eu não cantar, não vai. Não vai? Se eu não orar, não vai. Não vai? Se eu não pregar, não vai. Ah, meu filho, se você não cantar, o outro não orar e eu não pregar, sabe o que Jesus faz? Jesus vai numa rua chamada Augusta, arranca uma meretriz de lá, dá um banho do Calvário nela, enche ela do Espírito Santo e coloca no teu lugar, porque a obra de Deus não vai parar, não vai parar. Então a graça, diga: a graça educa. Você entendeu, meu irmão? Você fala para ele: você entendeu que você tem que ser mais educado? Pergunta para ele: você entendeu que você tem que ser mais educado? Ah, ô irmão, vê se a caravana do povo do Glória a Deus está chegando aí fora aí. A graça educa. Está no texto. A graça ensina. Que escola que você está matriculado? Outra frase para o Instagram: ser cristão é estar matriculado na escola da graça. Meu Deus. Não é na escola da acusação, não é na
na escola da fofocaiada. É na escola da graça. Sabe que eu não sei o que é mais difícil? Os meninos que andam com medo da escuridão ou os adultos que não querem andar na luz? Eu prego assim, irmãos. Eu nunca serei um Billy Graham. Eu nunca serei um Moisés Leopoldino, nem um César Cavalcante. Mas eu sei o que recebi de Deus. Nunca queira fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer. Faça uma coisa, mas faça com excelência. Você já atentou aos detalhes da Bíblia? Paulo, o homem da envergadura de Paulo, diz assim: eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, ele diz: uma coisa eu faço. Irmão, se o homem da envergadura de Paulo fazia uma coisa, e a gente? Você já atentou para essa expressão, pastora Tâmara? Prega sobre isso, uma coisa. Davi disse assim: duas coisas eu pedi ao Senhor, foi isso que ele disse? Uma coisa eu pedi. Prega sobre isso. Jesus, quando olhou para aquele jovem rico, disse assim: duas coisas te faltam. Ele disse: uma coisa te falta. Para Marta, Jesus disse: uma coisa é necessária. A Bíblia é um oceano de mensagem. Uma coisa. Então, Deus está nos ensinando aqui, ó, que a graça nos ensina que renegando a impiedade, diga impiedade. Irmão, todo respeito, eu sei que o pastor dessa igreja é um homem sério, não fala palavrão não, não fica participando de piada que envolve crente. Ninguém dá glória a Deus agora, né? Está vendo? A graça ensina que a gente tem que renegar a impiedade, as paixões mundanas, o mundo. Disse Agostinho: se você é cristão, deixe o mundo passar, para você não passar com o mundo. A sua filosofia é outra. Você não precisa copiar o mundo. Você não precisa imitar o mundo, minha irmã. Meu irmão, a graça te educa a você negar a impiedade. A gente podia caminhar aqui 1 hora só sobre essa palavra aqui. A palavra aqui é acebeia, né? Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é baixo, tudo aquilo que é vil. Não espalhe aquilo que você não viu. Alô? Alô? Tá tudo bem? Alô? Quem está vivo aí não pode ficar com a boca fechada agora. É por isso que no hebraico, pastor Alex, pastora Tâmara, primeiro vem a letra Ain, não é? O alfabeto hebraico é assim, ó: Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zai, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, diga Ain, e P, diga P. Ain são olhos, diga olhos. P é boca. O hebraico é a única língua que o pé é boca. Agora note bem, não vem a boca primeiro e depois os olhos. Aqui tem uma lição: primeiro você vê, para depois você falar. Nunca fala daquilo que você não viu. Deus está falando aqui. Quem pode dar glória a Deus aqui? Conhece os 3 secretários do diabo? Ouvi falar, fiquei sabendo e me contaram. Não. Só fale daquilo que você vê. Eu ouvi dizer que o Marcelo está milionário. Aí você pode crer, glória, glória.
Não, pastor Alex, pastora Tâmara, a graça nos ensina. Diga, a graça nos ensina. Aí depois Paulo diz, vivamos nesse presente século. Diga, sensata, justa e piedosamente. Quer dizer, sensatez, justiça e piedade. É da outra mensagem aqui. Sensatez, você ser sensato, você ser equilibrado. Justa, ou seja, é você não querer aquilo que não é seu. Fala para o seu irmão, não queira aquilo que não é seu. Fala para ele. Gente cobiçando o carro dos outros, o relógio dos outros, o celular dos outros. Aqui não tem esse negócio não, né? Não? Tem não, né? Não tem não? Tem não? O bolo dos outros, a viagem dos outros, o marido dos outros. Uma já dá um trabalho tremendo, pastor Alex. Verdade, minha irmã. Sabe por quê? As mulheres gostam de muito carinho, sim ou não? Sim, um sapato carinho, um anel carinho, um vestido carinho. Você entendeu, né, Ítalo? Você aprende com o reverendo Marcelo, e pegou a visão, né? Então a graça nos ensina. Você vai sair daqui com uma matrícula. Estou matriculado na escola da graça. Você fala diferente. Você se veste diferente. Você procede diferente. A sua mente é diferente. Os seus sentimentos é diferente. O seu ouvido é diferente. Por quê? Porque você foi alcançado por essa maravilhosa graça. Graça maravilhosa. Há um hino lindo daquele cantor espanhol, qual é o nome dele? Justus. É por tu graça e tu perdão, tua justiça me alcançou meu coração. É por tua graça, é por teu perdão, a tua justiça alcançou meu coração. Queridos, que Deus abençoe vocês nessa noite. Que você saia daqui não cheio de você, mas que você saia daqui cheio da maravilhosa graça de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Vamos? Olha, preguei quase 40 minutos, vocês nem sentiram, tá vendo? Pastor Alex quer que eu pregue agora o Salmo 119. Quem aceita? Brincando. É? Não conhece? Vamos pregar aqui, pastora Tâmara? Eu prego 8, a senhora prega 8, a senhora prega 8, a gente vai até o final. Eu não quero ser como aquele pregador, que se dizia um grande pregador, e pregou aquele célebre sermão, uma oratória perfeita. Todo mundo encantado, entre aspas. Aí veio uma senhora de coque. Sai debaixo dessas mulheres, né? Essas mulheres de coque na cabeça, você corre delas, viu? Se você tiver com a vida meia... Se ela passar de um lado, você passa do outro, que ela pega você. E ela disse, pastor, como o senhor pregou muito essa noite. E ele todo vaidoso, eu estou acostumado em ouvir isso. Mas tem um detalhe, pastor. Aí ele ficou preocupado, né? Tem um detalhe, pastor. Qual é, minha irmã? Olha, é que quando Paulo pregava, só um dormia. E quando o senhor prega, toda a igreja dorme. Então eu não quero fazer isso aqui, né? O senhor permite, pastor Alex? O senhor permite? Queridos, tá, olha que Bíblia linda, ó. Tem uma ou duas lá, a Bíblia King James, linda, não é? Muito bonita, Antigo e Novo Testamento, uma das versões mais lidas do mundo, né? King James é o rei Tiago. Essa Bíblia foi feita em homenagem ao rei Tiago no ano de 1611. E aí os nossos tradutores trouxeram para o Brasil, não é? Muito linda.
Você, esposa abençoada, hoje é a sua vez de usar esse cartão internacional e dar um presente para o seu maridão, viu? Faça isso hoje. Do Dr. John MacArthur, olha aqui para as mulheres.